Olá, eu sou Carlos Sanqueta, especialista em mudanças climáticas, mercado de carbono e projetos de crédito de carbono. E eu já te pergunto, você sabe o que são créditos de carbono? Esse assunto está muito em alta. E muita gente se pergunta o que são realmente esses tais créditos de carbono. É muito importante hoje em dia todo mundo, e principalmente os profissionais que atuam no mercado, de uma forma geral, os profissionais, os nossos colegas, você que está aí, né, nos ouvindo, nos vendo, pode atuar nesse mercado de créditos de carbono. E como? Eu posso trabalhar com projetos de crédito de carbono. Eu posso ganhar dinheiro com créditos de carbono. Eu posso desenvolver atividades relacionadas à minha profissão e incrementar a minha renda ou até descobrir novos negócios com crédito de carbono? Esses são alguns desafios que nós temos pela frente. Mas afinal, aquela pergunta, o que são créditos de carbono, é uma pergunta essencial para entender esse contexto. E eu vou responder essa pergunta para você ao final deste vídeo, ok? Me apresentando um pouco, né, para você que está aí, né, curioso em saber o que são créditos de carbono, eu sou Carlos Sanqueta, então, né, sou professor, pesquisador e também desenvolvo projetos de crédito de carbono. Eu já tenho uma atuação dentro das mudanças climáticas, do mercado de carbono, dos projetos de crédito de carbono há bastante tempo, né, desde o começo das tratativas das mudanças climáticas, dos acordos internacionais, há muitos anos, há décadas, né? Por exemplo, o Protocolo de Kyoto veio lá em 1997, né? Um pouco antes teve a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, depois teve, né, mais recentemente, o Acordo de Paris. Mas nesse trajeto tiveram várias conferências das partes, as COPs, que são conferências da ONU sobre mudanças climáticas e que remetem a essa questão de mercado de carbono e projetos de crédito de carbono. Isso que é importante. Então eu tenho atuado nisso, né? Desenvolvi atividades aqui na minha carreira profissional enquanto docente, enquanto pesquisador e também desenvolvendo projetos práticos, projetos reais, projetos realmente que são executados não só no mundo acadêmico, no mundo hipotético, mas também num mundo muito real, na realidade dos empresários, dos proprietários, dos industriais, enfim, do mundo dos negócios. Então temos desenvolvido atividades, projetos que têm uma ligação muito forte com as questões práticas, até para poder ensinar para os nossos alunos. Afinal, a gente só pode ensinar aquilo que a gente sabe, não é verdade? Então, eu tenho trilhado essa carreira já, né, com uma trajetória de algumas décadas relacionadas a essa questão das mudanças climáticas. Eu criei disciplinas aqui na universidade, na pós-graduação, dei muitas palestras, tenho dado muitas palestras, né? Participo de vários projetos, com várias interações, e isso tem trazido uma experiência muito boa. O importante realmente nessa área, bom, em qualquer área, você deve saber muito bem, é ter experiência. E nem sempre a gente nasce, ou quase nunca a gente nasce com experiência. Então a experiência a gente adquire. E como é que a gente melhora a nossa experiência rapidamente? Aprendendo com quem tem experiência. Isso tem sido uma vivência minha também, que eu gostaria de mencionar aqui. Mas então, continuando com a minha apresentação, né, eu tive a oportunidade de me graduar aqui, né, na Universidade Federal do Paraná em 1985. Depois, até 1989, eu trabalhei numa empresa de consultoria. E isso foi muito importante para mim, que eu tive uma grande experiência profissional prática, né, com coordenação de vários tipos de projetos. Naquela época nem se falava em créditos de carbono, mas eu sempre trabalhei muito com a questão ambiental, com florestas, com indústrias, com questões econômicas e assim por diante. Então eu permeei bastante a realidade, né, de trabalho com pessoas, com recursos, com ferramentas e também com a informática. Eu fui apresentado na época, né, eu trabalhava com inventários florestais e estava desenvolvendo alguns projetos, né, aqui no sul do Brasil e também na Amazônia, e eu fui apresentado para um computador Apple, né, na época, e que aí eu, por herança, herdei, né, a coordenação do centro de computação eletrônica de uma empresa. Então isso foi um grande desafio, mas uma grande experiência para mim. Então eu tenho também uma boa experiência com a área de informática, com programação, essa área relacionando esses assuntos que estão hoje também em voga, a questão das mudanças climáticas, os projetos de crédito de carbono, que são importantes também usuários das ferramentas da informática, das geotecnologias e assim por diante. Então, depois de trabalhar nessa empresa de consultoria, eu fiquei um tempo fora do Brasil, né? Eu trabalhei no meu doutorado, mestrado e doutorado, né, no Japão. Fiquei lá quase 6 anos, inicialmente na Universidade de Osaka, para estudar japonês, né? Foi também um aprendizado bastante importante para a minha vida, né? Um aspecto cultural,
enfrentar desafios, né, superar desafios, isso sempre é muito importante. E depois tive experiência lá em vários países, né, no Sudeste Asiático, né, Coreia, Tailândia, Indonésia, Malásia, próprio Japão, né, entre outros países. Então foi muito especial aquele período. E eu voltei em 1994 e tenho me dedicado, então, já que naquela época, né, veio a Rio 92 e depois veio logo, né, assinada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Muito importante esse marco para os projetos de crédito de carbono. E em seguida, um pouco mais adiante, veio o Protocolo de Kyoto em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão. Mas enfim, né, aí eu voltei para a carreira acadêmica, fiz concurso aqui na universidade, fiquei um bom tempo desenvolvendo atividades mais relacionadas à minha área de base, mas na sequência eu tive assim uma virada de chave, né, porque surgiram muitas oportunidades para iniciar um centro de pesquisa e uma série de interações em projetos com grandes empresas, né, e inclusive com interfaces internacionais sobre a questão das mudanças climáticas, o mercado de carbono e também os projetos de crédito de carbono. E desde então, né, coordeno um centro de pesquisa com vários níveis, né, vários professores, colegas, pós-graduandos, graduandos, né, enfim, tem muitos alunos, né, porque nós criamos essas disciplinas, né, de mudanças climáticas, projetos de crédito de carbono aqui, o que não existia, é algo pioneiro, né, então muitos alunos de diferentes cursos, né, têm nos acompanhado. E também orientando alunos, TCCs da pós-graduação que atuam no mercado de trabalho de diferentes empresas, diferentes regiões do Brasil, inclusive muitos de fora aqui do Brasil. Isso tem sido também bem importante, porque eles trazem casuística prática, né? Nós precisamos trabalhar, obviamente, com a técnica, com a ciência, mas sempre aplicando na prática. Então essa é uma oportunidade muito valiosa. E tenho, então, essa trajetória e trabalhado com muitos projetos, desenvolvido muitos projetos, né, na prática, além das publicações, além de livros. Eu participo também das conferências das partes já há muitos anos, né, na ONU. Eu também tenho uma participação no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, como um cientista representante do Brasil, né, nas discussões, nos guias e inventários de emissões de gás de efeito estufa e assim por diante. Então essa assim a minha trajetória, né? E hoje já tenho aí uma boa experiência e posso falar com um pouco, né, pelo menos um pouco de propriedade sobre esse assunto tão complexo, mas tão fascinante, né? É um assunto que tem uma série de interfaces, tem que entender um pouco de economia, um pouco de tecnologia, um pouco de leis, um pouco de clima, né, muito de mercado, muito de uso de modelos, né, projeções e elaboração de projetos, que é muito importante, né? Saber elaborar projetos. Porque quem sabe elaborar projetos consegue planejar e executar boas obras, bons projetos, consegue realizar algo com qualidade. E aí está o diferencial do profissional, né? Um profissional que consegue planejar, executar e principalmente trazer soluções, né? Resolver problemas, resolver situações, criar, né? Trazer algo diferenciado. Isso é fundamental, isso é muito importante. Então, não é só a experiência, mas também a boa vontade, né? Aquela pegada, aquela determinação, né? Conhecer as ferramentas, estudar, né? Estudar, eu costumo até brincar, né? Estudar às vezes é um processo doloroso, mas é algo que é essencial. A gente não passa, né? Profissionalmente em vários obstáculos se nós não estudarmos. Então é um processo de estudo contínuo. E nas mudanças climáticas, nos projetos de crédito de carbono, também é assim, porque toda hora tem alguma novidade, tem alguma coisa diferente. Né? Tem algo que surge nesse contexto que é mais atual, algumas revisões, algumas atualizações. Né? Por exemplo, agora o mercado está extremamente dinâmico. E por que está dinâmico? Por que está tão até diria em moda, mas não é uma moda que veio para ficar. Por que está tão em voga, né, esse assunto dos créditos de carbono? Por várias razões. Tem conotações internacionais, né? Por exemplo, a mudança, né, da presidência nos Estados Unidos, né, com um perfil menos conservador, mais progressista, né, com o John Biden. Né? E também com o Joe Biden veio uma série de outros desdobramentos, né? A própria COP, né, a Conferência das Partes 26, ocorrida na Escócia recentemente, trouxe aí oportunidades, né, para colocar em prática o Acordo de Paris, que é um acordo sucedâneo, né, do Protocolo de Kyoto, e que foi assinado em 2015, e que visa exatamente o quê? Visa o controle dos gases de efeito estufa, porque esses gases de efeito estufa é que provocam alterações
climáticas. Fico pensando aqui, o clima tem mudado, o clima está mudando. Né? E por que o clima está mudando? Às vezes nós não sabemos, não percebemos, porque a nossa escala temporal, né, a visão diária não nos permite enxergar, às vezes, com um ângulo que nos possibilita entender quais são as implicações, causas e consequências das alterações climáticas, mas certamente a influência humana é muito grande. Hoje nós emitimos muito mais esses gases de efeito estufa, né, para a atmosfera do que em momentos anteriores. E isso vem sendo um processo crescente, e esse processo crescente faz com que aumente as emissões, isso tem impactos no clima. Então o clima está mudando em grande parte por influência humana. Existem polêmicas, discussões, uma série de questões, mas hoje já se tem, né, uma grande maioria de consenso, né, científico de que realmente a ação humana é fundamental nessa questão das alterações, das mudanças climáticas, trazendo o aquecimento global, alterações, né, em diferentes escalas espaciais e temporais. Isso tem tudo a ver com créditos de carbono. Isso tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar aqui, né, durante esses minutos. Então, vejam só, nós temos aí, né, um momento favorável para desenvolver projetos de crédito de carbono. Nós temos que entender o que são créditos de carbono. É muito importante hoje as pessoas estarem bem informadas, porque essas informações estão por aí, na internet, né, na televisão, nos diferentes canais de comunicação, nas mídias, né, nas redes sociais. Só que esse assunto ele é muito disperso e muito vagamente e superficialmente explorado. É importante a gente ter uma visão mais aprofundada, até porque isso se constitui numa oportunidade profissional, né, uma oportunidade de trabalhar com projetos de crédito de carbono e até ganhar dinheiro com crédito de carbono, porque afinal de contas o que move a sociedade, que move as pessoas, os países, as empresas, é o capital, é o dinheiro, né? A aplicação desses recursos financeiros nos desenvolvimento de mercados e oportunidades para todos. Né? Então, felizmente, o mercado funciona muito bem em vários âmbitos, né? E também vem funcionando agora, né, na questão dos créditos de carbono. Então, existe um mercado. Mas, afinal, o que é um mercado? Né? O que é um mercado? É algo que nós precisamos explorar mais profundamente. Mas quando nós temos agentes econômicos, interesse de compra de um lado, né, e temos produtos, serviços que podem ser providos, nós temos aí produtos e serviços com valor, que tem um valor agregado, que é algo que as pessoas, as empresas, as organizações, os governos querem comprar, querem adquirir. Né? Isso, já que algo tem valor, por exemplo, lá um litro de gasolina, né, 1 quilo de arroz, tem valor, as pessoas precisam daquilo. Né? Então, isso remete a algo que é um ativo, é algo que tem um valor de mercado. E os créditos de carbono? O que é isso? Né? O que é carbono? O que é crédito e o que é carbono? Né? A gente precisa entender melhor isso. Então é muito importante a gente entender essa questão do mercado. Por que agora estão vendendo tantos créditos de carbono? Né? Essa é uma pergunta realmente bem crucial a ser respondida. Por quê? Né, que as pessoas, as empresas e principalmente o mundo internacional está tão interessados, todos esses atores, né, estão tão interessados na questão de créditos de carbono. Por que o carbono se tornou importante? Né? Isso é muito importante, é crucial, é fundamental realmente que nós compreendamos esse contexto. Qualquer pessoa, mesmo a pessoa que está aí na sua casa, no dia a dia, fazendo suas coisas, até quem está estudando, está desenvolvendo atividades profissionais numa empresa, todo mundo precisa ser carbono. Porque eu digo também, todos nós somos carbono. Né? Nós somos constituídos de carbono. As nossas cadeias carbônicas estão nos nossos ossos, nos nossos músculos, em toda a nossa constituição orgânica, assim como nas plantas, nas árvores e em vários outros seres vivos, inclusive no solo, em outros elementos, né, em outras substâncias, né, melhor dizendo, está aí o carbono. E por que nós somos carbono? Porque nós somos constituídos de cadeias carbônicas, né? Nós somos compostos orgânicos. Então tem aquele dito, né, que somos pó e ao pó retornaremos. Eu costumo dizer, brincando para os meus alunos sempre, nós somos carbono e ao carbono retornaremos. Se nós vamos para a atmosfera, vamos parar no solo, num corpo d'água, não sei, mas nós vamos virar carbono, vamos nos transformar novamente em carbono de outra forma, com outra constituição. Então o carbono é um elemento muito importante, né? Ele é existente em vários seres vivos, em vários ecossistemas, em vários ambientes. Né? Nós temos carbono em
para todo lado. É um dos elementos mais importantes, né? Esse ciclo do carbono nós percebemos. Temos o ciclo da água, temos o ciclo do nitrogênio, são ciclos importantes, mas o ciclo do carbono é muito importante. Então, o carbono, explicando um pouco dessa questão, né, dos créditos de carbono, o carbono é um elemento muito importante. E ele é tão importante que ele também está na atmosfera, né? E a atmosfera da Terra é fundamental para termos um equilíbrio climático. Aí vem a questão das mudanças climáticas, né? Por detrás. Então nós temos que ter um clima equilibrado. E se nós temos gases que protegem a Terra, a atmosfera sendo protegida por esses gases, é excelente. Por isso nós temos a condição de vida na Terra como nós não vemos em outros planetas. Pelo menos até agora nós não temos, né, nada parecido, conhecido da ciência. Então a atmosfera é composta de gases. E alguns desses gases têm carbono, né? Então o carbono é muito importante. O CO2, por exemplo, dióxido de carbono. O carbono está ali. É o principal gás de efeito estufa. Mas temos também o metano, CH4, né? É uma molécula de carbono e 4 de hidrogênio, né? Então está lá o carbono também. E temos outros gases que têm carbono, mas esses dois em particular são importantes. E temos outros gases que não têm carbono, que são importantes também, que estão no contexto. O N2O, óxido, né, o óxido nitroso. E temos aí outros tantos gases, SF6, NF3, os hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, etc. Mas o carbono, né, o CO2, né, dióxido de carbono, é o gás mais conhecido e representa, é um símbolo, né, dessa questão do mercado de crédito de carbono. Então, explicando um pouco os créditos de carbono, eu diria que um crédito de carbono, guarde bem, hein? Um crédito de carbono é 1 tonelada de CO2 equivalente. O que é isso? Cada tonelada, né, que se emite para a atmosfera, ou então que se retira da atmosfera, ou que se evita que seja emitida para a atmosfera, equivale a um crédito de carbono. Isso tem valor? Voltando àquela questão do mercado, é claro, hoje tem valor, né? É um ativo ambiental. E isso pode ser comercializado, pode ser transacionado no mercado. Então já começa daí, né? É um gás associado a um crédito. E o que é um crédito? Bom, basta olhar na minha conta bancária que eu sei. É algo positivo, é algo que está lá e que conta positivamente. Então, se eu tenho um crédito de carbono, eu tenho algo que tem um valor, que conta positivamente. Se ele vai para a atmosfera, ele conta negativamente, porque a atmosfera está cada vez mais inflada de gases de efeito estufa. E nós não queremos isso, nós queremos evitar. Então, gerar créditos de carbono ou iniciativas de redução de gases de efeito estufa promovem ações como se fossem pagamentos por serviços ambientais. Alguém remunera, né, a não emissão, ou a evitação da emissão, ou até a retirada de CO2 da atmosfera. Então isso passa a ter um valor. Diminuir 1 tonelada de CO2 equivalente, que também pode ser associado a outros gases de efeito estufa, é algo que tem valor hoje, vale dinheiro. Então é muito importante porque eu posso desenvolver projetos de crédito de carbono. Crédito porque eu posso reduzir ou remover gases de efeito estufa da atmosfera, é 1 tonelada de CO2, isso tem um valor de mercado. E esse valor flutua de acordo com o mercado, né? Já esteve em patamares muito altos, em patamares muito baixos, e hoje aí depende do mercado, né? Por exemplo, para projetos desenvolvidos, vamos dar um exemplo aqui na Amazônia, né? Projetos de evitação do desmatamento, que evitam o desmatamento. Vale lá 10, 11, 12, 15, até quem sabe dólares por tonelada de CO2. Puxa, tem um valor, né? Tem um valor de mercado. Não é pouca coisa. 10 dólares são 50 reais, algo que o vale, né? Depende um pouco também do câmbio. Mas isso vale dinheiro. Então eu posso trabalhar com isso? Pode, meu amigo. Você pode sim, você pode desenvolver projetos, você pode trabalhar nessa área. Não só desenvolvendo projetos, você pode participar de diferentes maneiras. Você pode comprar e vender créditos, você pode transacionar esses créditos, você pode atuar profissionalmente desenvolvendo outras atividades, né, relacionadas a esse contexto. Pode desenvolver atividades também de redução de emissões dentro da sua empresa, prestando serviço, sendo consultor, né, fazendo uma série de iniciativas e até mesmo fazendo na sua casa, né? Claro, isso não gera créditos transacionáveis, mas é possível até, e tem um projeto aí, né, que está registrado no mercado, que é exatamente evitar as emissões de transporte, né, por combustíveis fósseis, gasolina, diesel, etc., pelo uso da bicicleta. Interessante, né? Então vai chegar um tempo que todas as iniciativas vão ter aí, né, um valor atribuível, né, um valor associado àquela redução de emissões. Tudo que nós fazemos que reduz gás de efeito estufa não é exatamente um crédito ainda. Esse crédito precisa ser certificado, precisa passar por um processo, né, de validação, verificação, certificação.
Mas já pense, o que é um crédito de carbono? Essa é a pergunta. O que é crédito? É algo que conta positivamente. Pode contar financeiramente positivamente para você. E o que é carbono? É um elemento importante, né, da natureza e que está em todos os âmbitos, em todos os lugares, em todos os ecossistemas, né? Está na água, está no solo, está no ar, né? Está em todos os lugares. Nós somos carbono, né? Como eu tinha dito. Então, embora esse carbono seja muito importante, fundamental, né? Para nós somos carbono, já foi dito, né? Mas ele em excesso na atmosfera ele pode representar uma mudança, uma alteração climática, mudanças no clima. Isso não é positivo. Isso representa uma ameaça, né, à estabilidade climática. Então nós temos que desenvolver ações, né, de mitigação e também de adaptação às mudanças climáticas. E o que é mitigação? Mitigação é enfrentar o problema, né, enfrentar de frente, né, o problema das mudanças climáticas, procurando formas, né, projetos de redução de emissão de gás de efeito estufa e também projetos de remoção. A remoção é retirar aquilo que já está emitido. A evitação, né, é evitar mais emissão. Mas como é possível retirar carbono da atmosfera? Né? As árvores, por exemplo, fazem isso. Elas sequestram, né, elas removem, elas fixam carbono, né, no seu processo de fotossíntese. Então é uma forma, sim, possível. Existem outras formas, como o fitoplâncton, né? Existem outras maneiras, né, de fixar carbono. Mas o que é importante dizer aqui nesse vídeo, depois nós vamos explicar em outras oportunidades, eu tenho, né, vou trazer aqui, tenho trazido, né, várias informações relacionadas a essa questão do carbono, né, uma série de vídeos sobre essa questão toda, né, entender isso é fundamental. E como eu já tenho uma experiência, tenho uma vivência com isso, eu depois de, né, de desenvolver todas as minhas atividades e continuo as desenvolvendo, eu decidi trazer isso aqui num âmbito mais amplo, né, esse assunto das mudanças climáticas, dos projetos de crédito de carbono e, em particular, né, de como isso funciona na prática, trazer e compartilhar com mais gente, né, através das redes sociais. Aqui a internet nos possibilita isso, né? Então é muito importante realmente que esse assunto seja disseminado, né? E essa é a minha missão, esse é o meu propósito aqui. Então voltando, né, a toda essa questão, que ela tem vários âmbitos, várias interfaces, vários temas associados, né? Eu quis aqui trazer uma primeira visão sobre o que são créditos de carbono. Então, respondendo concretamente agora, né, o que são créditos de carbono, nós temos duas palavrinhas aí ligadas, né, créditos de carbono. Então, o carbono é esse elemento muito importante que está presente na atmosfera e que deve existir, ele é importante que exista, mas ele não pode ter em quantidade superior a vamos dizer assim, a um normal, aquilo que historicamente faz com que o clima esteja equilibrado. Se o clima não estiver equilibrado, pode faltar alimento, pode faltar água, pode faltar energia, pode faltar uma série de recursos para a humanidade. E nós estamos percebendo, né, crises hídricas, problemas com alimento, problemas de várias naturezas, né? Então nós queremos que esse carbono esteja no lugar certo. Carbono, então, é um elemento. E nós temos vários gases associados a ele que estão na atmosfera. E o que são créditos? Nós já vimos, né, que são aspectos positivos que contam positivamente, mas podem contar negativamente na medida que estejam em maior quantidade. Esse é o conceito em geral de créditos de carbono. Mas tem uma interpretação muito mais interessante, talvez, né? Não sei, depende do ângulo de cada um, depende da visão de cada um, que é isso vale dinheiro, isso tem valor de mercado, isso pode ser vendido, comercializado, pode ser gerado num projeto de crédito de carbono e pode ser transacionado comercializado. Então, créditos de carbono são títulos. São títulos que têm valor econômico atrelados a alguma forma de redução ou remoção de gases de efeito estufa. São títulos que têm valor econômico, valor financeiro e que podem ser vendidos, podem ser transacionados e que hoje valem esses valores aí que eu tinha dito anteriormente. Pode valer, historicamente é 10 dólares a tonelada. Isso é muito, é pouco? Onde é que eu vejo essa tonelada, né? Porque 1 quilo de arroz eu vejo, tá ali, eu posso comprar e eu me alimento dele, né? 1 litro de gasolina eu posso também consumir, né? E necessito para o meu deslocamento, para a minha mobilidade. Mas esse carbono, onde é que ele está? Eu posso vê-lo? Não. O CO2 você não consegue ver. Ele é incolor, ele é invisível. E 1 tonelada de CO2 é uma esfera que depois eu vou contar para vocês do tamanho, né? Num certo momento aí para diante eu vou contar para vocês, mas é uma esfera, é uma bola, por assim dizer, né? Um certo tamanho, né? Mas que se eu tivesse capacidade visual, né? Assim como
os cães, né, têm uma capacidade, às vezes, de detectar mais coisas que nós pudéssemos enxergar essa esfera, nós vimos que numa cidade é constante a emissão desse gás por vários processos. Nós não enxergamos, mas toda vez que eu acendo a minha luz, toda vez que eu ligo o meu carro, eu tenho CO2 indo para a atmosfera. Então, é muito importante reduzir esses gases de efeito estufa. E aí vem o incentivo econômico e financeiro, ou seja, um mercado de crédito de carbono para reduzir estes gases. Isso vale dinheiro. Isso pode ser desenvolvido através de projetos específicos que têm hoje muito interesse. Muita empresa, muitos governos, principalmente no âmbito internacional, logicamente também nacional, estão aí ávidos, né, por transacionar, vender crédito de carbono, que tem muita abertura de mercado. Então você aí, né, que me ouve, que está aí pensativo, né, eu quero trabalhar com isso, tenho curiosidade, quero saber mais, né, você procure, né, porque eu também no começo eu não entendia nada disso, né, eu conto essa história, né, a primeira vez que eu me deparei com esse assunto, estava lá no Japão, inclusive em 1991, e eu entrei não entendendo nada do assunto e saí sabendo menos ainda. Mas desde então tenho estudado, tenho me especializado, tem valido muito a pena. Então também sugiro a você, meu amigo, né, meu colega, né, e profissionais em geral, que aprendam porque o assunto se desenvolva nessa área, né, porque vale a pena, é algo bastante importante que tem um futuro bastante grande. Concretamente, créditos de carbono são títulos relacionados à redução ou remoção de gases de efeito estufa e que tem valor de mercado, que tem preços cada vez mais atrativos e que existe um mercado ávido por comprar esses créditos. Mas não é algo assim que está aqui na minha frente como comprar 1 quilo de arroz. Você precisa produzir, né, um projeto que gere crédito de carbono. E como eu posso produzir esses projetos? Como posso desenvolver, elaborar esses projetos? A gente vai ver isso com detalhes numa próxima oportunidade, ok? Então a gente fica por aqui hoje. Eu trouxe para vocês uma explicação bastante inicial, mas já esclarecedora, eu acredito, assim espero, né, sobre o que são créditos de carbono. Agora você já sabe o que são créditos de carbono. Não te instigou a entender um pouco mais, a querer saber mais, aprofundar mais sobre esse assunto? Eu espero que sim. Então deixo aqui o meu abraço e nos vemos no próximo vídeo.